Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Dívida pública sobe 0,05% em janeiro e mantém-se em R$5,6 tri. O aumento recente dos juros compensou o alto volume de vencimentos de títulos prefixados, fazendo a dívida pública federal, DPF, ficar estável em janeiro. Segundo números divulgados hoje, 23, pelo Tesouro Nacional, a DPF passou de R$5,614 trilhões em dezembro para R$5,616 trilhões no mês passado, alta de apenas 0,05%. O Tesouro prevê que a DPF continuará a subir. De acordo com o Plano Anual de Financiamento, PF, apresentado no fim do mês passado, o estoque da DPF deve encerrar 2022 entre R$6 trilhões e R$6,4 trilhões. A dívida pública mobiliária em títulos interna, DPMF, subiu 0,33%, passando de R$5,349 trilhões em dezembro para R$5,367 trilhões em janeiro. No mês passado, o Tesouro resgatou R$24,35 bilhões em títulos a mais do que emitiu, principalmente em papéis prefixados, com juros definidos com antecedência. O resgate líquido foi compensado pela apropriação de R$42,19 bilhões em juros. Por meio da apropriação de juros, o governo reconhece, mês a mês, a correção dos juros que incide sobre os títulos e incorpora o valor ao estoque da dívida pública. Com a taxa Selic, juros básicos da economia, subindo desde agosto do ano passado, a apropriação de juros aumenta. No mês passado, o Tesouro emitiu R$118,96 bilhões em títulos da DPMF, com alta em relação a dezembro, quando as emissões tinham somado R$76,21 bilhões. No entanto, os resgates somaram R$143,3 bilhões, quase a totalidade em títulos prefixados, que costumam vencer no primeiro mês de cada trimestre. A queda do dólar também contribuiu para diminuir o endividamento do governo. A dívida pública federal externa, DPF, caiu 5,77%, passando de R$267,41 bilhões em dezembro para R$266,3 bilhões em janeiro. Os principais fatores foram a queda de 4% do dólar no mês passado e o vencimento de R$5,74 bilhões em títulos que estavam circulando no mercado internacional. Mais 3 aulas disponíveis. Economista mostra como investir em um ano de eleições colchão depois de 3 meses seguidos de alta, o colchão da dívida pública. Reserva financeira usada em momentos de turbulência ou de forte concentração de vencimentos, caiu em janeiro. Essa reserva passou de R$1,186 trilhão em dezembro para R$1,132 trilhão no mês passado. Atualmente, o colchão cobre quase um ano de vencimentos da dívida pública. Nos próximos 12 meses, está previsto o vencimento de R$1,334 trilhão em títulos federais. Composição: o alto volume de vencimentos de títulos prefixados e a alta emissão de títulos vinculados à taxa Selic mudaram a composição da DPF. A proporção dos papéis corrigidos pelos juros básicos subiu de 36,83% para 38,43%. O PF prevê que o indicador feche 2022 entre 38% e 42%. Esse tipo de papel voltou a atrair o interesse dos compradores por causa das recentes altas da Selic. Afetada pelo alto volume de vencimentos no primeiro mês de cada trimestre, a fatia de títulos prefixados, com rendimento definido no momento da emissão, caiu de 28,9% para 26,89%. O PF prevê que a parcela da dívida pública federal corrigida por esse indicador terminará o ano entre 24% e 28%. O Tesouro tem lançado menos papéis prefixados, por causa da turbulência no mercado financeiro nos últimos meses. Esses títulos têm demanda maior em momento de estabilidade econômica. A fatia de títulos corrigidos pela inflação na DPF subiu, passando de 29,3% para 29,95%. Composto por antigos títulos da dívida interna corrigidos em dólar e pela dívida externa. O peso do câmbio na dívida pública passou de 4,96% para 4,72%. Os dois tipos de indexadores estão dentro dos limites estabelecidos pelo PF para o fim de 2022, entre 27% e 31% para os papéis vinculados à inflação, e entre 3% e 7% para o câmbio.
Detentores. As instituições financeiras seguem como principais detentores da dívida pública federal interna, com 28,8% de participação no estoque. Os fundos de investimento, com 24,3%, e os fundos de pensão, com 21,8%, aparecem em seguida na lista de detentores da dívida. A participação dos não residentes, estrangeiros, ficou estável, caindo levemente de 10,6% em dezembro para 10,5% em janeiro. Os demais grupos somam 14,6% de participação, segundo os dados apurados no mês. Por meio da dívida pública, o governo pega dinheiro emprestado dos investidores para honrar compromissos financeiros. Em troca, compromete-se a devolver os recursos depois de alguns anos, com alguma correção, que pode seguir a taxa Selic, juros básicos da economia, a inflação, o dólar ou ser prefixada, definida com antecedência. Saiba mais após dizer que Gustavo Lima é pai de sua filha. Mulher pode ser processada mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo. Mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas. Mais vendedores do Mercadão de SP ameaçam clientes com golpe da fruta. Mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais. Mais ictiossauro monstro é descoberto na Colômbia. Mais veja quais foram os carros mais roubados em SP em 2021. Mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011. Mais agência dos Estados Unidos alerta: nunca lave carne de frango crua.